Show. Irmãos, hoje nós vamos, se você puder me ajudar, Luiz, hoje nós vamos encerrar a nossa série baseada no fruto do Espírito. Quem pregaria hoje era a pastora Fernanda. Ela comeu alguma coisa que fez mal para ela ontem à noite, e ela estava bem ruim. Então você deve estar vendo aí na tela, se não está, vai ver agora mesmo, que o nome dela está ali intitulando essa mensagem. O título foi ela quem deu, dizendo assim: controle o Hulk que vive em você. A nossa série, ela foi baseada no fruto do Espírito que o apóstolo Paulo nos ensinou, em Gálatas capítulo 5, e nós estamos ensinando este mesmo texto já há mais ou menos uns 3 meses. Então, se você ainda não decorou o texto, eu vou te dar a chance de memorizar esse texto mais uma vez, e você pode ler juntamente comigo, agora quando eu falar 3, vamos lá? 1, 2, 3. Não há lei contra essas coisas. Nós nos dedicamos em cada um destes pontos, e agora por fim vamos ensinar sobre o domínio próprio. E talvez daí a pastora Fernanda tirou esse título: controle o Hulk que existe dentro de você. Mesmo porque imagina o seguinte: você já viu o filme, mesmo quem não vai ao cinema recente, né, para ver, então vamos lá. Então mesmo quem não é fã dos Vingadores, etc., conhece o personagem Hulk. O Hulk é aquele cara que quando você fazia alguma coisa que tirava ele de sério, ele era um cidadão normal, mas quando você irritava, quando provocava ele, ele ia perdendo o controle, e se transformava no Hulk, que é aquele monstro que ninguém conseguia controlar ele, e então ele perdia todo o autocontrole, o domínio próprio e etc. Falar sobre domínio próprio, falar sobre a importância de você aprender a se controlar em Deus é muito importante. Se alguém aqui estuda ou tem curiosidade ou já leu aquele famoso livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, ou você que já estudou ou fez alguma palestra sobre coaching ou inteligência emocional, nós vivemos na era das emoções, né? As pessoas que são capazes de controlar e dominar suas emoções são as pessoas que alcançam sucesso. As pessoas que são capazes de controlar a sua ansiedade, controlar a sua depressão, controlar seu ânimo, sua vontade de estourar, de falar, de reagir, de brigar, de gritar, de bater a porta, de responder ao chefe. Pessoas que são capazes de ter domínio próprio, são capazes de controlar a sua vida, as suas emoções, são as pessoas que realmente conseguem de fato exercitar aquilo que hoje em dia ficou popularmente conhecido como inteligência emocional. O interessante é que este aspecto tão importante da inteligência emocional foi ensinado muito tempo atrás pelas escrituras sagradas. Não só Jesus ensinou isso quando ele falou: olha, faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam com você. Então domine a sua vida. Mas não só por Paulo, quando ele diz o fruto do Espírito é domínio próprio, mas lá no Gênesis nós já vemos uma primeira situação, que foi a situação dos primeiros filhos de Adão e Eva, Abel e Caim.
E quando Abel leva uma adoração a Deus, e Deus reconhece e recebe a adoração de Abel, vem então Caim e leva uma adoração a Deus, e Deus não reconhece a adoração de Caim. Caim fica muito nervoso, Caim fica muito chateado. Veja só o que Deus fala com Caim lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, deve estar projetado para você, diz assim: por que você está tão furioso? Deus perguntou para Caim, o Senhor perguntou a Caim: por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, não é certo que eu aceitaria a sua adoração? Mas se você não fizer, tome cuidado, Caim. Sabe por quê? Porque o pecado está batendo a porta do seu coração. O pecado está batendo a porta do seu coração, e ele está à sua espera, e ele deseja controlar você. O pecado deseja controlar suas ações, o pecado deseja controlar a forma como você reage à vida, o pecado deseja controlar a forma como você responde às diversas situações. Mas o Senhor fala a Caim desta forma: mas é você quem deve dominá-lo. Aqui está o princípio do domínio próprio. Aqui está o princípio do autocontrole. Aqui está o princípio. Isso aqui foi escrito por Moisés há pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Então, essas teses sobre inteligência emocional, na verdade, são releituras daquilo que a Bíblia vem nos ensinando que é importante para quem deseja viver bem. Nós precisamos aprender a nos controlar. O problema, e esta agora sim é a minha tese, é que quando você tenta exercer domínio próprio, ou quando você tenta exercer algum aspecto do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, por suas próprias forças, nós nos frustramos. Sabe, é por isso que você vai a um curso, você vai a uma palestra, você faz coaching, faz 10 sessões, faz 15 sessões, faz 20 sessões. Você começa bem, você ativa alguma coisa na sua mente, mas o tempo vai passando, e se você não está constantemente relembrando aquilo, daqui a pouco você se pega com as mesmas situações, com as mesmas crises, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas internas. Sabe por quê? Porque aí entra a minha tese, é que só o Espírito Santo de Deus pode transformar o coração e o homem de dentro para fora. Só o Espírito Santo de Deus pode nos fazer ter domínio próprio sobre nossas vidas. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a viver a vida com honra, com respeito, com dignidade. Há pessoas que não são capazes de ouvir de serem contrariados, ficam magoadinhos, saem, desrespeitam, tratam com desrespeito seus pastores, seus líderes, tratam com desrespeito os seus chefes, porque são incapazes de entender o princípio da honra. Mas só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar isso na nossa vida. Eu tenho ensinado aqui, e eu peço em nome de Jesus que você tenha aprendido, que o Espírito Santo de Deus, ele quando vem sobre a nossa vida, ele não vem de forma parcial. Você não recebe uma dose dele, você não recebe a metade dele, porque o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Espírito de Jesus Cristo, ele é o Espírito de Deus. Então, ou você tem o Espírito na sua vida, ou você não tem o Espírito na sua vida. Não existe um em cima do muro.
Sabe, eu ouvi ontem uma história sobre o em cima do muro que eu achei sensacional. Diz que era uma pessoa que teve uma visão, é claro, é uma história, é uma ilustração, e ele estava em cima do muro, e ele olhava para um lado e via os anjos, via o céu, e os anjos diziam: vem para cá, aqui é muito bom, e fazendo uma campanha grande, e a pessoa lá em cima do muro. E diz que ele olhava para o outro lado e via os demônios, e via o Satanás, e eles lá tudo, bicho, nem dava bola. Mó silêncio. E ele olhava para o outro lado e aquela campanha: vem para esse lado, vem para esse lado. E olhava para o outro lado e aquele silêncio. E aí ele ficou curioso, ele perguntou assim: vem cá, vocês não me querem desse lado? Aí ele falou assim: não, meu filho, você não entendeu, o muro me pertence. O muro me pertence. Você já está do meu lado. Ou é, ou não é. Ou Deus habita na sua vida, ou Ele não habita. Mas se Ele habita em você, o fruto do Espírito está depositado dentro de você, na sua forma potencial. O que é isso, pastor? Significa que, se você permitir, se você aguar, se você trabalhar, se você abrir o seu coração, se você investir, se você investir em um maior nível de adoração, em um maior nível de comprometimento, em um maior nível de profundidade com Deus, se você investir, o Espírito Santo de Deus começa a fazer este fruto frutificar. Eu tenho dito que o fruto foi ensinado por Paulo em contraste com as obras da carne. As obras são aquilo que nós fazemos com nossas mãos. Você faz, você se envolve com bebedeira, com imundícies, com pornografia, com todo tipo de pecado. Isto é chamado de obra da carne, é algo que você pode fazer. O fruto é algo que só Deus pode frutificar na sua vida. O máximo que você faz é deixar Ele plantar uma semente na sua vida, mas é Deus quem faz o fruto frutificar. Você planta uma semente de milho, mas é Deus quem faz aquela terra produzir milho. Você planta uma semente de qualquer que seja a espécie de árvore frutífera, é Deus quem faz aquela árvore frutífera produzir na sua vida. Então o Espírito Santo de Deus coloca dentro de cada cristão um fruto chamado fruto do Espírito, e nós devemos ser uma terra fértil. Uma terra fértil é aquela que produz a 30, a 60 e a 100 por uma, porque há pessoas que semeiam, que ouvem a palavra de Deus, e Jesus disse que são pessoas que é como a semente cai à beira do caminho, e vêm as aves dos céus e comem a semente. E nós perguntamos: que aves dos céus são essas? E Jesus disse: são pessoas que recebem a palavra, mas vem o inimigo, as aves representam o inimigo, vem Satanás e tira a palavra do coração dessas pessoas. Há um outro tipo de gente, que ele tem uma terra bem rasinha, ele ouve a palavra, ele diz: essa palavra é boa para mim, ele diz: eu creio na palavra de Deus, e a palavra frutifica no coração dele. Mas por ser uma terra rasa, ela não tem raiz, vem o sol, e o sol queima aquela planta, e a planta morre. E os discípulos perguntaram: o que é o sol? E Jesus diz: o sol são os problemas. As pessoas estão expostas a muitos problemas. E quando o problema vem sobre a vida, a primeira reação dela é sair da igreja, é blasfemar, é duvidar, ao invés de se aproximar mais de Deus, a raiz é curta e os problemas tiram ela do caminho do Senhor. Há também aqueles que crescem entre o joio, entre os espinhos, e logo cresce, a palavra de Deus é semeada e ela cresce, mas os espinhos sufocam e não produz frutos. E os discípulos perguntam:
Quem são esses? E Jesus disse, olha, esses espinhos que sufocam são aqueles que estão tão mais preocupados em ganhar este mundo, tão mais preocupados nas riquezas, nos prazeres, no bem bom desta vida. Tudo o que mais desejam é ter e ter e ter e ter, e todo o seu coração está nestas coisas deste mundo. Então a palavra não produz, porque você até crê, mas você está tão envolvido em cuidar dos seus próprios interesses, que você jamais doaria 10 dias das suas férias para ir a Guiné-Bissau, jamais. Mas há aqueles que quando ouvem a palavra entra no coração, e esses produzem a 30, a 60, e a 100 por uma semente. Que você seja essa terra fértil. Nós estamos chegando ao final de uma série sensacional, de uma série maravilhosa, mas que se você ainda não entendeu, que você só vai amar como Jesus amou, que você só vai ser um filho da paz como Jesus espera que você seja, que você só vai ser paciente, longânimo, bondoso, benigno, como Jesus espera que você seja. Se você de fato tiver uma aliança firme com Cristo, se Jesus entrou na sua vida, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e aí sim, com todas as ferramentas que a evolução do conhecimento nos trouxe, mas somando a essas ferramentas um componente espiritual que nós estamos chamando de inteligência espiritual, você soma um com o outro e agora sim você é capaz de viver. O verdadeiro teste do domínio próprio acontece quando você está dirigindo no dia a dia, por exemplo, e você entra naquele engarrafamento, e você está atrasado para o seu emprego, e aquela pessoa ainda te corta. E a pergunta é, como você reage nessa situação? O verdadeiro teste do domínio próprio acontece quando você está em casa, e você está sem paciência, mas seu pai e sua mãe falam com você, e você mesmo sem entender porque seu pai e sua mãe estão fazendo aquela pergunta, que às vezes pai e mãe entendem essas coisas. Eu estou aprendendo, minhas filhas estão adolescentes, e às vezes eu faço uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver, e elas olham para mim, ih pai, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas você pode reagir gritando com seu pai, com sua mãe. Você pode reagir batendo a porta do quarto na cara, quando seu pai diz, não, você não vai nessa festa, você não vai naquele lugar. Ou você pode entender o seguinte, olha, eu sou um filho de Deus, eu aprendi que eu devo honrar papai e mamãe, e ainda que eu não concorde com eles, eu os honro, porque eu vivo debaixo da cultura da honra. E quando eu vivo debaixo da cultura da honra, os meus dias se prolongam na terra, e tudo que eu faço prospera, porque eu vivo debaixo da cultura da honra. E então, a mamãe dentro de casa não vive aos berros. A gritaria não é o que domina o ambiente. Por quê? Porque você vive a cultura da honra, e a Bíblia diz que você não deve provocar a ira dos seus filhos. Porque você vive a cultura da honra, e a Bíblia diz que você deve honrar seu marido. E o marido não vai gritar, não vai esmurrar. Irmãos, é uma vergonha o número de feminicídio, o número de mulheres que são espancadas, de mulheres que são maltratadas. É uma vergonha, um país onde os homens não honram suas mulheres. A minha Bíblia diz que nós homens temos que amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja, que Ele deu a sua própria vida por ela, Ele morreu por ela. Essa é a cultura de honra que nós ensinamos.
Irmãos, como controlar o Hulk que vive dentro de mim, sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus? Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar domínio próprio, pode nos dar força, pode nos dar a capacidade não só de desejar, mas de operar e de fazer. É Ele quem dá o desejo e o poder de fazer boas ações. Provérbios 16, versículo 32, nós lemos assim: é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade inteira. E como então permitir que Deus nos dê domínio próprio? Tome cuidado dos gatilhos. Sabe os gatilhos que te fazem errar? Os gatilhos que te fazem ficar irritado ou irritada, os gatilhos que te fazem pecar, os gatilhos que te fazem, por exemplo, você não conseguir se libertar da pornografia. Sabe os gatilhos? Existem gatilhos. Às vezes o gatilho é um toque no celular, às vezes um gatilho, às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga. Nós vamos falar sobre a sua influência. Cuidado com os gatilhos. Eu aprendi ainda quando eu era seminarista, há uns 20 anos atrás, que há pelo menos 3 grandes áreas na nossa vida que o inimigo tenta nos seduzir. Eu aprendi que a área do poder, a área do prazer e a área da prata, do dinheiro. E as pessoas perdem o controle, pessoas se tornam corruptas, por exemplo, por conta do dinheiro. Pessoas se corrompem para ter mais poder. Pessoas se corrompem para ter prazer. E quando tem prazer, percebem que o prazer foi tão passageiro, tão momentâneo, tão etéreo, tão vazio, que 1 minuto depois você fica assim: e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais uma dose. Eu preciso de mais uma dose de sexo, eu preciso de mais uma dose de álcool, eu preciso de mais uma dose de droga, eu preciso de mais uma dose, porque aquela dose anterior, o efeito passou. Cuidado com os gatilhos. Veja o que Paulo fala aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 7, no verso 9. Fala assim: aos solteiros, eu digo, se você não é capaz de se controlar, então se casem, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejos, do que viver em fornicação. Cuidado com a modelagem. O que é a modelagem? A modelagem são as pessoas que convivem conosco. A modelagem está relacionada às pessoas que exercem influência sobre a sua vida. E aqui não estamos falando só de influências, por exemplo, dentro de casa, como é o exemplo desta foto, aonde um pai raivoso gerar um filho raivoso. Mas também um pai que tem um mau hábito provavelmente vai gerar um mau hábito no seu filho. Mas amigos que possuem mau hábito levam você para um mau hábito. Deveria ser o contrário, você ter um bom hábito e trazer seus amigos para um bom hábito. Por quê? Porque muito das coisas que nos derrubam, muito das coisas que nos fazem perder o controle, lembra lá da visão de Deus falando com Caim: o pecado está batendo na porta, ele quer controlar o seu coração, e cabe você dominá-lo. Muito desses ambientes vêm ou por gatilhos que você aciona, ou por gatilhos que as pessoas que estão ao seu redor acionam, e você então perde o controle. Mas eu quero te dizer que junto com a tentação, Deus dá o livramento. Deus sempre nos dá o livramento, Ele sempre nos dá um caminho para dizermos não,
Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá consequências. Sofrerá consequências. No último filme, nós vimos um Hulk bonzinho. Quem viu o Ultimato? Pode levantar a mão. Se não viu, vai ver. O Hulk dominou a raiva dele. Ele está até ali grisalho, barba mal feita, charmoso, óculos, não é? Tem uma cena que ele volta no tempo. Eu não vou dar o spoiler não, mas olha só, ele está educado, controlado, né? A vitória mais difícil, eu escrevi aí, é aquela que nós travamos contra nós mesmos. Eu vejo muito cristão ter medo do diabo. Isso foi a maior mentira que o diabo botou na cabeça dos cristãos. Ele está debaixo dos meus pés. É a maior mentira. Mas para ele é ótimo, porque faz o quê? Sabe o quê? Eu não vou me envolver na obra não, sabe por quê? Porque vai vir retaliação na minha vida. Vai vir retaliação, então eu não faço a obra. Isso é ótimo para quem, gente? Isso é ótimo para Deus? Ou isso é ótimo para o inimigo? Quem é que mais gosta desta frase? Não faz a obra não, vai vir retaliação na sua vida. É ele tentando te dar medo. É ele tentando colocar medo, mas é só isso que ele faz. Mas existe uma coisa assim que você tem que se preocupar. Pastor, existe uma coisa. O nome desta coisa se chama pecado. Só o pecado. Só o pecado pode dar acesso ao inimigo tocar a sua vida. Só uma vida em pecado. Esse sim você tem que se preocupar. Pastor, mas como eu faço? Eu estou em pecado. Faz aquilo que Jesus, aquilo que a Bíblia diz. Vai até Cristo, o nosso advogado, junto ao Pai, confesse o seu pecado, larga o seu pecado, e a misericórdia, a graça de Deus vai vir sobre a sua vida. Se revista, deixe para lá o velho homem, se revista do novo homem, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e nenhum mal vai te alcançar, nenhum mal vai te alcançar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ninguém pode nos tocar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Por isso eu digo, a maior batalha que nós travamos é aquela que nós travamos contra nós mesmos. Não é contra o inimigo, porque se você perder a batalha para si, ele vai ter força para vir contra ti. Por isso Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 9, versículo 25, último verso. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. E aí Paulo diz: por isso eu esmurro o meu corpo, por isso eu luto comigo mesmo, porque depois de ter pregado tanto a tantas pessoas, eu mesmo não venho a ser considerado desqualificado. Disciplina, a disciplina de um atleta, é a disciplina que nós como filhos de Deus devemos ter. Domínio próprio, controle, autocontrole. Uma vida cheia de Deus, Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Sua casa vai ser mais feliz, seus filhos vão crescer num ambiente melhor,
Você no trabalho vai ter um ambiente melhor também, porque as pessoas perceberão que vocês são filhos de Deus, são filhos da luz. Tudo vai melhorar para quem vive em amor, em paz, em alegria, com paciência, com benignidade e bondade. Para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm domínio próprio sobre estas coisas. Não há lei que proíba, está liberado geral, está liberado. Irmãos, não saia daqui hoje à noite. Se você tem dúvida que o Espírito Santo vive dentro de você, não saia daqui hoje à noite com esta dúvida no seu coração. Não saia daqui esta noite com esta dúvida no coração. Se você tem dúvida de que você se move no Espírito, mesmo há pessoas que são cristãs, crentes em Jesus Cristo há muito tempo, mas tem dúvidas. Elas falam assim: será que eu sou batizado no Espírito? Será que eu não sou? Será que não sei o quê? Será que não sei mais acular? Outro dia alguém virou assim para mim assim: pastor, a milênio é tradicional ou a milênio é pentecostal? Eu falei assim: a milênio é sobrenatural. Milênio é sobrenatural. E aí outro irmão entrou aqui, falou assim: vocês chamam milênio porque vocês são amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas dispensacionalistas? E o irmão estava recepcionando lá na frente, falou assim: nada a ver, entre e veja, você mesmo. Nós somos amilênio, nós somos uma igreja voltada para alcançar aqueles que não gostam de igreja, que fazem parte de uma geração que não gosta de pastor, que não gosta de igreja, que não gosta de se envolver, que é a geração Y ou a geração milênio. Por isso nosso nome é milênio. Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui se você tiver dúvida que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero primeiro perguntar assim: quem tem certeza absoluta que é cheio do Espírito Santo de Deus? Certeza absoluta. Glória a Deus. Então, olha só, olha o que eu vou fazer, olha a doideira. Essas pessoas que têm certeza absoluta que são cheias do Espírito Santo, vão vir aqui para frente e vão ficar olhando para você. E você que tem dúvida, você vai vir aqui receber uma oração. E esse pessoal vai orar por você. Amém? Pode ser assim? Pode ser assim. Então vamos fazer isso. Pode vir. Nós vamos deixar queimar, né? Vamos deixar queimar.